Olá, muito boa tarde, são 5 horas e 15 minutos, estamos entrando um pouquinho fora do horário, mas é porque a gente estava preparando um conteúdo super legal para você que está do outro lado, para você que vai acompanhar um podcast super bacana, que hoje a gente tem como tema curiosidades e mecanismos para a redução do custo de energia. E quem não quer economizar? Essa energia elétrica é exorbitante o preço, que muitas vezes você fica fora de casa, a hora que você chega lá a tua continha, você vai ver um custo enorme. E você empreendedor, você empresário, que parte do seu... aquilo que você fatura, parte do seu faturamento vai exatamente para o custo da energia, que acaba muitas vezes sufocando você e gerando gargalo no seu caixa, e é sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai conversar hoje com um CEO, que depois eu falo o nome para vocês, que ele vem aí fazendo história, vem aí crescendo esse mercado e sobretudo fazendo a diferença, e ele é sócio, diretor e proprietário da Waze Energia. Daqui a pouco a gente fala para você quem é. Você que está do outro lado, estamos aqui hoje num patrocínio exclusivo da Água-Toia, a melhor água do Amazonas, a melhor água da região norte, com pH que você consegue efetivamente matar a sua sede. Estamos aqui diante de quase um novo feriado que se aproxima na próxima quinta-feira, e nessa terça-feira ensolarada aqui na Grande Manaus, chovendo para todo quanto é lugar e com um trânsito terrível nos acompanhando. E também depois a gente vai mencionar alguns fatos inusitados que aconteceram na tarde de hoje aqui no nosso Amazonas. Vamos voltar aqui para o nosso tema, e hoje a gente vai falar aqui de um tema super interessante, como eu falei, redução do custo de energia. Agora imagine você que o mercado livre de energia propiciou em 2023 um patamar anual recorde de 48 bilhões de economia nos gastos com energia elétrica, resultado impulsionado por um consumo médio de 26,270 megawatts médios, volume anual inédito no histórico de demanda pelos consumidores livres. Considerando os valores economizados em 2023, o mercado livre de energia, em valores atualizados, apresenta ganhos acumulados superiores a 339 bilhões aos consumidores, que têm a autorização para participar desse ambiente competitivo de contratação, ou seja, é um mercado crescente que está gerando aí a possibilidade de economia e, sobretudo, a inserção de novos clientes nessa base. Em outubro de 2022, o reajuste médio das tarifas de energia para os clientes acumulava 11,35% de aumento em pelo menos 9 distribuidoras. O reajuste foi igual ou superior a 20%, ainda reflexo da elevação de custos para a geração dele em 2021, quando o Brasil foi afetado por uma crise hídrica. Segundo o Energy Consumer Survey, que avaliou a resposta de 70 mil consumidores residenciais de 18 países, entre eles Brasil, China, Alemanha e outros, globalmente o estudo revela que somente 15% da população está satisfeita com o preço da energia elétrica e acessibilidade em termos financeiros. Ou seja, nós temos uma camada da sociedade extremamente insatisfeita com os custos que nós pagamos, os custos exorbitantes do consumo de energia elétrica. O mercado de energia solar está em expansão, impulsionando por inovações tecnológicas, políticas de incentivo e um crescente consciente mercado ambiental, ou seja, a sustentabilidade. A adoção de práticas de economia de energia não só contribui para a sustentabilidade ambiental, mas também oferece significativos benefícios econômicos, tanto para consumidores individuais quanto para empresas. Olha só, gente, são números muito interessantes. Projeções futuras, espera-se que a capacidade instalada de energia solar no Brasil chegue a 30 gigawatts até 2025, com um aumento significativo na participação da geração distribuída. Para discutir sobre o mercado do consumidor e como reduzir custos de energia, a partir de agora, eu tenho o prazer de estar com Dixon Gomes. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Tudo bem, Marcelo. Que legal ter você convite. Aqui. Vamos bater esse papo trazer aqui. O máximo de informação possível, né? E eu sempre falo para todas as pessoas que acompanham a gente, conhecem o nosso trabalho ou procuram a gente para adquirir algum tipo de informação, é que a gente está aqui para disseminar conhecimento. Perfeito. Quanto mais o conhecimento tiver disseminado, a gente gera uma cultura na sociedade, cultura de eficiência, uma cultura de sustentabilidade, uma cultura de ambientes de contratações onde você tenha uma eficiência a mais na sua operação. Muito legal. Meu convidado aqui é Dixon Gomes, sócio da Waze Energia, formado em engenharia elétrica, tem experiência no mercado de telecom desde 2010 e no mercado de energia desde 2018. A Waze Energia atende mais de 80 municípios da região norte e 4 estados.
A Waze é uma empresa especializada em soluções de geração de energia, oferecendo serviços complexos desde o projeto até a construção e manutenção de sistemas de geração e comercialização de energia. Dixon, que mercado, quando a gente fala de energia elétrica, o sujeito já começa a ficar assim, poxa, tenho que pagar, é aquela conta que chega e acaba colocando a faca no pescoço das pessoas. Como que a gente pode entender quais são os benefícios da substituição da energia elétrica tradicional para a energia elétrica solar? Então, Marcelo, o mercado hoje, cara, no Brasil, de 2023 para cá, deu uma equilibrada com os outros setores da economia. Mas de 2021 até 2023, nós fomos o maior retorno setorial da economia a nível Brasil. Nós ficamos à frente de petróleo e gás, ficamos à frente de varejo, ficamos à frente de alimentos, ficamos à frente de tudo. Ou seja, e numa boa diferença, acima dos 3%. Você sabe que essas análises de capital que analisam, né, o retorno setorial, principalmente para fundos de investimentos internacionais que querem entrar no país, qual é o retorno daquele país, qual é o setor da economia que está dando mais retorno naquele país. Então a gente pegou esse top 1 aí, meados de 22, 23, agora o mercado deu uma adaptada só por questão tributária, mas ele continua crescente, já Quando você fala de uma questão tributária, que até então nós tínhamos lá alguns incentivos. Exatamente. Que a partir de um determinado período, não me lembro qual foi a data. Até 5 de janeiro de 23, né? Então até esse período era um grande negócio, entre aspas, era uma grande vantagem você ter lá o seu parque instalado, seja na sua empresa ou residencial. E acabaram esses incentivos. Ou seja, o governo federal começou a olhar com uma possibilidade de abocanhar um pouco mais de imposto ali? Na realidade, Marcelo, isso acontece em todos os países do mundo. O Brasil ele teve um boom da energia solar para cá nos últimos 8 anos, 8, 10 anos. Na Europa, hoje, você nem paga o uso da rede, né? Você, na Alemanha, por exemplo, se você quer gerar energia, você tem que armazenar. A energia que você mandar para a rede é da distribuidora, ela não te paga nada por isso. Em compensação, outros países que estão mais atrasados, como o Paraguai, você gera energia, injeta na rede, não abate sua conta. A concessionária é obrigada a te comprar. Então, é muito eu diria, da consolidação do mercado no país. Então, isso não era uma novidade, isso ia acontecer. Existia uma ponta que não recebia remuneração por isso, que era o uso do sistema de distribuição. E isso foi tributado. Porém, o mercado ele é adaptativo, né? Nós tivemos uma queda do ano passado para cá de 46% no preço da curva A dos equipamentos, ou seja, os equipamentos que são mais caros. Só para a gente continuar, o papo está interessante, mas eu preciso só virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que ele vai direcionar, virou, né? Que a gente não virou, que o assunto é muito interessante, o assunto é muito bom, acaba que a gente vai chamar muita atenção, e eu tenho certeza que você que está do outro lado, você vai, com certeza, ver a possibilidade de você ter benefícios, passando a ter a possibilidade de entrar nesse mercado e reduzir drasticamente o valor que você paga de energia solar. E eu estou aqui com essa fera que já começou aqui falando para a gente, inclusive, do mercado internacional. Quando você fala do mercado internacional e a gente traz para esse novo momento do Brasil, quais são as perspectivas que a gente pode enxergar a longo prazo nesse mercado de redução do custo da energia elétrica e o consumo de uma energia mais sustentável? Então, o Brasil ele tá liderando já na América do Sul, né, essa transição energética. As políticas públicas, linhas de financiamento, os subsídios para você adquirir, gerar sua própria energia, eles estão a cada dia sendo mais estruturados, mais robustos, com mais garantias. E a tendência do país é ele ditar esse mercado. O Brasil ele tem potencial para ditar a transição energética a nível mundial, certo? Qual o aspecto que faz você ter essa conclusão? Então, primeiramente, o aspecto ambiental. A gente mora num país que não tem neve em nenhum momento do ano, até o momento, né? Com essas mudanças climáticas. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas a gente tem sol o ano inteiro, né? A gente tem uma boa temperatura em alguns locais, né? Que o pessoal pensa que quanto mais quente, melhor para o painel solar. Não, quanto mais quente, pior. Ele perde eficiência, ele tem uma temperatura média de trabalho. Então, 100% da eficiência dele é 25 graus. Então, a cada temperatura que você sobe, 10 graus, 15 graus, 20 graus, 30 graus, ele vai perdendo essa eficiência. Então, a gente tem uma temperatura média boa, né? E é muito propício para geração renovável
renovável, não vou dizer nem só solar, geração renovável, né, no país. E a projeção é gigante. Você viu o dado aí de 30 gigawatts que a gente vai atingir até 2025. Para o público ter noção do que é esse número, o Brasil demorou 100 anos para construir 100 gigawatts de hidrelétrica. O Brasil demorou 100 anos, obras que duraram 20 anos, 30 anos. Itaipu, um exemplo, que é o maior poder de geração de energia do Brasil hoje, né? Só que ela não é considerada a maior porque é binacional. Metade é do Paraguai, metade é do Brasil, né? Então a maior brasileira é Tucuruí. Mas em capacidade instalada é a maior hoje, né? Em produção de energia, ela chega em alguns anos a superar a maior usina hidrelétrica do mundo, que é de Três Gargantas na China. Então ela é menor e consegue produzir mais energia do que uma usina que tem o triplo do seu tamanho na China, para você ter noção da eficiência dela. Então o que acontece? Essa obra foi financiada em 70, a última parcela foi em novembro do ano passado. Então, para você ter uma noção de como esse mercado ele demora a se consolidar, como o financiamento demora a ser pago. Muito longo prazo. E o boom da energia solar no Brasil se deu há menos de 10 anos, a gente já tem 30. Então, se a gente vai alcançar mais 10 anos, a gente vai superar isso com menos impacto ambiental, com recuperação de área degradada, com outras soluções muito versáteis também, que é solução flutuante, de ter solução em telhado, né, para os locais que têm soluções eólicas. E o principal, né, que você não precisa mais degradar o meio ambiente para fazer esse tipo de projeto, né, seja dele qual for. Você já tem a tendência a utilizar uma área que já é antropizada, uma área que já é, e ainda refazer, né, fazer a recompensação ambiental, né, para você contribuir com isso. Então, o mercado brasileiro, Marcelo, ele é um dos mais promissores do mundo. Tá. Na prática, você colocou muito bem todas essas suas percepções, essa leitura de cenário. Na prática, o empreendedor, o empresário que ele tem uma fábrica de pães, que ele tem, por exemplo, uma fábrica de açaí, o empreendedor que tem ali uma rede de restaurantes, como que ele pode se beneficiar desse processo, dessa economia voltada para a energia? Nós temos duas situações que eu acho que são... Eu acho que aí a gente tem que ser muito metódico. Muito metódico, né? Depende muito... Cara, você trabalha, você presta consultoria para empresários e você sabe que a cada dia o empresário ele tem que ser mais versátil. Perfeito. A empresa tem que ser mais versátil, mais eficiente. Perfeito. E ela precisa procurar maneiras de engajar com o seu público. Ok. Né? E isso eu acredito que é o ponto principal, porque uma operação financeira, que a gente fale propriamente dita, é só uma operação financeira. Hoje nós já temos, principalmente o exemplo das mulheres, né, que usam muita maquiagem, hoje nós já temos mulheres posicionadas que falam, eu não uso mais uma maquiagem que faz teste animal. Ok. Aí, daqui a um tempo que a gente, com esse trabalho que nós estamos fazendo, e milhares e milhares e milhares de pessoas fazendo, daqui a pouco o pessoal vai, eu não vou consumir mais o alimento daquele restaurante que ele emite muito gás de efeito estufa na atmosfera. Não cuida do planeta. Isso vai ao encontro do que a gente dessa nova tendência, que é a economia circular, né? Exato. E as práticas ESG. Né? Exatamente. Então acaba que isso traz aí um novo consumidor que vem buscando um novo propósito nas organizações. Certo. Quando a gente olha por esse viés, eu vou voltar nesse... que eu quero falar com o empreendedor que está lá do outro lado ouvindo a gente. Né? Então, por exemplo, ele tem no supermercado. Como que ele faz para ele deixar de pagar em média, 12, 15, 20, 25, 30 mil reais e reduzir esse custo? O que ele pode fazer? O que ele pode fazer? Hoje nós temos 3 mecanismos que funcionam. Né? O primeiro mecanismo é ele ter um investimento, investir num projeto de geração própria para ele. Solar hoje é o mais viável que a gente tem em relação a preço de investimento e retorno. São ele colocar aquelas placas solares lá no seu telhado, fazer um estudo de viabilidade. Ou no sítio, em algum local, entendeu? Ok. Ou arrendar uma área para fazer. E aí ele vai ter um payback médio. É muito simples. Ele pega o valor da energia, ele faz uma multiplicação ali por 36 vezes aquele valor que ele gasta de energia, tirando que você não tenha o local que ele vá querer colocar isso, não seja um local, por exemplo, vou colocar no telhado da empresa, da fábrica, da padaria. Não for um telhado deteriorado, um telhado que cumpra as normas de instalações de estruturas de telhado, ele já não vai te exigir um investimento nisso, porque não é só energia solar, é o local que ela vai ser instalada. Eu vou colocar no solo, que não seja como eu posso dizer, um aterro sanitário, que não tem fixação nenhuma, não seja um barranco que precise fazer laje para construir. Então,
Em situações comuns. Isso é uma solução. Isso, tem uma solução, mas encarece. Mas em situações comuns, tudo na norma, um terreno bom, um telhado bom, ele vai ter ali 3 anos, 4 anos de payback, Ok. né, do que ele investir. Então ele tem em média isso. Cara, eu vou investir aqui numa usina que vai gerar ali no mínimo 30 anos, né? E claro que isso precisa de acompanhamento, de uma manutenção, de gente capacitada. Lá na empresa a gente dá 2 opções. A empresa ou ela fecha isso com a gente, ou a gente também segue durante um tempo treinando uma equipe técnica orientando, capacitando, que esteja para que ela os problemas mais específicos ela saiba como identificar, repassar para a gente, e os mais simples ela mesma resolva. Então são essas 2 situações, né? Então com payback de 3 anos a 4 anos, cara, é menos de 10% ali, né? Você tem 3 anos para o projeto que dura 30, 10%, né? O investimento volta para você, você tem ali mais 20 anos de geração ali no mundo. Essa é uma solução, 27 mas tem uma solução que... Essa é a primeira... tem uma outra solução que me enche mais os olhos, né? Que é você não precisar colocar toda essa estrutura. E aí, qual que é a solução? Exatamente, são as outras. Agora nós vamos falar. Inclusive, essas outras soluções estão se tornando cargo-chefe da empresa hoje. Ok. A Waze Energia está posicionada em entrar, capilarizar as empresas para sua carteira reter sem a necessidade do cliente realizar algum tipo de investimento. Porque se você traz eficiência, né, traz melhoria da imagem corporativa e o teu cliente ainda não precisa investir, a receita... Essa é a palavra-chave. Essa é a palavra-chave. Então, peraí, vamos lá. Isso daí a gente precisa deixar bem claro aqui, porque senão o sujeito fala assim, poxa, mas como é que é? Eu vou começar a ter um processo de redução de energia, consequentemente eu vou pagar menos a conta. Sim. E eu não preciso investir nem um centavo. Daqui a pouco ele vai pensar que é fake news. Exato. Mas isso é verdade? Isso é verdade. Como funciona? 2 operações. Consumidores de maior porte, por exemplo, indústrias, shopping center, lojas. Clientes que, para quem tem, vai saber, né, que ele tem uma subestação, que é um transformador lá, e tem um contrato com a concessionária de demanda. Todo mundo que tem na sua empresa sabe o que é. Então, a galera já vai entender o que eu estou falando. Esses clientes, saiu uma portaria em 2023, chamada Portaria 50 da ANEEL, que foi a portaria que versou sobre a abertura do mercado livre. No ambiente internacional, para as pessoas entenderem melhor, hoje, se você mora nos Estados Unidos, na Alemanha, você escolhe de quem você quer comprar energia. Então, há uma livre concorrência ali de mercado. Mercado livre mesmo. É um mercado livre que a gente fala. Então, você escolhe. Se você compra energia num preço baixo, por exemplo, o sistema elétrico nacional do país está bem, os reservatórios estão cheios, não está tendo guerra, está tendo gás para abastecer, você compra a energia de um preço barato. Se houver uma crise, o preço da energia sobe, você consegue vender a reserva que você tem em crédito. Então, o mercado ele é bem dinâmico e isso está começando a acontecer no Brasil. Perfeito. E esse dinamismo vem através de quê? Começa por políticas públicas. Então, foi homologado, sancionado a portaria 50 da ANEEL. Isso foi um projeto de lei que veio e foi aprovado e hoje já ele está em vigor, já tem 1 ano. E o que esse projeto diz? Ele abriu para todos os consumidores que possuem subestação e contrato de demanda poderem escolher de quem eles querem comprar energia. Antes disso, o Mercado Livre já existe desde 1999 no Brasil, tá, Marcelo? Só que antes só conseguiam migrar grandes clientes. Ok. Clientes que compram um volume de energia gigante, tinha uma demanda contratada de quase... Era algo muito fechado e também pouco divulgado. Muito fechado, pouco divulgado. Mas para você ter noção, 1% das empresas que consumiam representavam aproximadamente 30% do consumo elétrico nacional. Então, para você ter noção do volume de energia que é esse, 30% do volume elétrico, consumo elétrico nacional, do perfil de carga do sistema, era consumido por essas grandes indústrias, grandes mineradoras, grandes petrolíferas, petroquímicas, Legal. Hospitais, entendeu? E com a abertura, não, eles abriram para o pequeno, para quem tem um contratinho lá de 30 kW, 50, 100, 150, você consegue hoje escolher de quem você quer comprar energia. Dilson, primeira pergunta que fazem, né? Vou ficar sem energia? Não. Você continua pagando o que a gente chama de uso da rede. Perfeito. Você paga uma tarifa de uso do sistema de distribuição para concessionária, se chama TUSD. Você continua pagando porque quem vai ter a responsabilidade técnica contigo de medição, inclusive de repassar para quem está te comercializando o que você consumiu, é a distribuidora. A Amazonas Energia, aqui no caso, né? E aí a gente... De acordo com o Estado. De acordo com o Estado, Equatorial Energia, Energisa Rondônia, né? Enfim.
a gente vai, Equatorial Pará, a gente vai seguindo. A distribuidora vai continuar tendo esse contato com o cliente. Só que ela tem 2 contratos com o cliente, a distribuidora. Um é do uso da rede e um é da venda da energia. Esse contrato da venda da energia, ele vai ser extinto e você vai ter outro contrato no ambiente de contratação livre. Né? E o que eu gasto para migrar? Hoje você não gasta absolutamente nada, tá? É claro que existe um processo que ele dura em média 6 meses, regulatoriamente, que precisa ser feito de aprovação. Esse processo é uma questão jurídica, uma questão documental? Uma questão documental, regulatória e técnica. Ok. Então você tem um procedimento técnico para seguir, você tem um procedimento regulatório para seguir. Então o prazo definido pela ANEEL é que a distribuidora ela pode segurar por 6 meses agora o cliente. Então se ela quiser liberar antes, ela pode, ela que sabe, é uma escolha dela. Se ela quiser liberar depois disso, ela não pode, porque o contrato tem prazo determinado. Então, 180 dias é regulatório. Mas durante esses 180 dias, existem os prazos que a gente precisa enviar os formulários, reassinar contrato, celebrar os contratos, fazer denúncia desse contrato antigo, né, que a gente chama. Denúncia é você vai falar, eu vou falar para ti que eu vou deixar de ter um contrato contigo. Vou informar. Isso é a carta denúncia. Protocolar. Essa carta denúncia que precisa ser feita com 180 dias. Depois segue. Aí, onde pode ser que o cliente tenha o mínimo investimento? É quando a concessionária for fazer a vistoria da subestação dele, ela vai verificar se tudo está em conformidade. E tem muito cliente antigo, muito cliente que tem sua subestação que precisa de atualização e eles vão cobrar essas atualizações. É normal, mas isso não é por causa do Mercado Livre. Isso é por causa da conformidade da lei que se renova a cada 10 anos, 5 anos. Que já deveria, em alguns casos, ter sido feito anteriormente, por algum motivo não foi feito. Exatamente. Aí qual o mecanismo justamente para acabar com esse investimento que a ANEEL trouxe com essa lei? Ela falou, todos os clientes que forem subir projeto de aprovação de subestação para suas distribuidoras já precisam realizar a instalação do quadro do Mercado Livre. Se o dia um cliente quiser migrar, comprar essa energia mais barata, ele já vai estar pronto. Então, esse processo que ele dura 6 meses, ele vai ser menor. Né? Esse custo que ele pode ter de adequação, ele vai ser menor. Hoje, no Mercado Livre, aí voltando só ao assunto da vistoria, a concessionária vai fazer a vistoria na subestação e vai exigir um quadro diferente. Esse quadro, no máximo que o cliente vai gastar é R$15 mil. Só que aí você calcula. Lembra que eu falei da energia solar de 3 anos, agora para ti? 36 parcelas do que ele paga de energia. Ok. Quando você traz um cliente que tem uma conta de 30 mil, que ele vai ter um desconto de 30% ali, né? Cai para 21. E aí você tem uma economia de 9, ele vai gastar 15 se a concessionária exigir na vistoria. Ou seja, no segundo mês ele pagou. Já pagou. A gente trouxe o payback de 36 meses para 2 meses. Então, essa é a ele grande... vai ter 10 meses de economia, que nesse caso, nesse exemplo, ele está economizando R$90 mil. Exatamente. Esse é o Mercado Livre. E esse Mercado Livre, então, quer dizer que a empresa pode acessar isso daí. Pode acessar. E, por exemplo, do outro lado, a gente também tem aquele pequeno empreendedor, pequeno empresário, mas que ele quer adotar uma solução na casa dele, residencial. Ele pode também fazer isso? Não. Hoje, o mercado ainda não abriu para os consumidores. A gente tem 2 tipos de consumidor, tá? A nível Brasil, que a ANEEL separa. É o consumidor do grupo A. Quem é consumidor do grupo A? Quem tem subestação e paga contrato de demanda. Perfeito. E outro é o consumidor do grupo B. Quem são os consumidores do grupo B? Quem só paga o que ele consome. Ok. Certo? Então, os consumidores do grupo B ainda não podem ir para o Mercado Livre. Porém, nós já temos uma previsão de abertura para o grupo B para 2028. Olha. Então, a gente posicionado em 2024, migrando cliente, né? Hoje, o mercado abriu e abriu a possibilidade de 190 mil empresas que estão elegíveis ao Mercado Livre migrar, certo? Com essa abertura de agora, de 24. 190 mil empresas. Com a abertura de... No Amazonas, qual o tamanho desse mercado? Qual o potencial desse mercado? Hoje o Amazonas ele não tem nem 3% das empresas que podem migrar hoje no Mercado Livre. E olha que a gente tem a limitação, né? Qualquer pessoa pode ir de qualquer lugar. Não, a cidade dela precisa estar conectada ao Sistema Interligado Nacional. Trazendo para quem mora no Amazonas, precisa estar conectado ao Leão de Tucuruí. Quem pode migrar para o Mercado Livre hoje? Presidente Figueiredo, Taquatiara, Manaus, Iranduba, Manacapuru, Novo Airão e Parintins. Olha só, você que está aí do outro lado, é o seguinte, se você tem uma subestação, se você faz parte dessa categoria A,
você pode automaticamente passar a ter uma economia de 30% na sua conta de energia. E para isso, no mínimo, e para isso você precisa o quê? Você precisa fazer essa migração para o Mercado Livre. E eu estou falando aqui com o sócio-diretor da Waze Energia, que você pode buscar aí agora mesmo nas redes sociais, ou pode acessar, que apareceu aí também o Instagram da Waze, e você pode abrir um contato, mandar uma mensagem para que você possa ter uma consultoria gratuita, sem gastar um centavo, e saber quais são os trâmites, quais são os passos para que você possa fazer essa migração e passar a economizar. Imagine que se você paga R$30 mil, você economiza 30% desse valor, isso cai para R$9 mil. Ao longo de 12 meses, você está falando aí de uma economia de cerca de 108 mil reais ao longo de um ano. 3 a 4 faturas que você deixou de pagar. 3 a 4 faturas deixou de pagar. Ou seja, é um baita do negócio. E eu estou falando aqui com um especialista nisso. E é bom, gente, toda vez que a gente vem, que a gente pensa aqui, que a Ana Cristina vai pensar qual a pauta do próximo programa, a gente busca sempre que os melhores profissionais que sejam referência no mercado. Semana passada nós estivemos aqui com o sócio-diretor da Virrosas, do Grupo Virrosas. Já estivemos aqui com o delegado Pablo falando sobre segurança. Já estivemos aqui com o Dr. Edson Duarte. Estivemos aqui com o Saulo Marques. Estivemos aqui com a trainee do Grupo Alemã. Ou seja, a gente sempre traz pessoas que são referência no mercado e que possam gerar uma solução efetiva para você. Então não perca tempo, porque consumo de energia é uma coisa que dói no bolso. E dói muito no bolso. E aí, Dixon, deixa eu te perguntar, como as políticas governamentais e regulamentações afetam esse negócio de energia no Brasil hoje? Eles são determinantes, né? Essa movimentação que eu lhe falei, que era 1% das empresas que consumiu 30% do consumo nacional, e você tem uma projeção que é crescendo a 12% a 15% a capacidade de geração do país, e para suprir essa demanda, né, nós daqui a poucos anos já vamos virar um exportador de energia a nível de América do Sul, América Latina. Cara, se a gente não tem um Estado voltado para a eficiência energética, hoje, né, além desse trabalho, abrindo só um adendo aqui com você, a gente também tem um trabalho junto ao CREA do Amazonas. Né? Hoje eu sou vice-presidente do grupo de trabalho de geração de energia renovável do CREA Amazonas. O meu coordenador, né, o presidente do GT, ele está num pleito de conselheiro federal. E aí eu estou como o coordenador do GT. Aí o que acontece? O que nós estamos fazendo hoje? Né? Nós estamos enviando a solicitação aos órgãos públicos para que eles solicitem ao CREA assessoria de energia gratuita, para que eles tenham essa noção do que eles estão perdendo de recurso. Então, se o próprio Estado precisa trabalhar a eficiência energética, né, e principalmente o Amazonas, que eu digo, o Amazonas está muito atrás, muita coisa. Seja em potência instalada de geração de energia a nível Brasil, ele está em 24º de 27 estados. E o que acontece? Se a gente começa a fazer o Estado observar o quanto que ele pode economizar, né, consequentemente isso também ajuda a conscientizar. Acaba que isso gera um efeito cascata. Exatamente. Né? E aí, deixa eu te perguntar. Nós, vez ou outra, nós temos alguns apagões. Né? Manaus é campeão mundial do apagão de... Como diz aqui, nós falamos aqui, a energia foi embora, né? A energia vai embora. Com esse processo de migração para o Mercado Livre, isso tende a melhorar também? Então... Ou isso não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não, tem duas situações. Né? Em 2014, nós tivemos uma crise muito severa, uma crise hídrica, né? Onde o consumo nacional não conseguiu ser abastecido pela capacidade de geração que o país tinha. Foram acionadas várias termoelétricas, tivemos vários racionamentos. Né? Tivemos racionamentos, onde tinha uma necessidade maior, eles foram lá e, desliga aqui, que aqui está precisando mais, depois desliga lá, que aqui está precisando mais. Então, esse racionamento aconteceu. Hoje, não. Hoje nós já temos... Norte, eu estava fazendo um treinamento com a minha equipe comercial essa semana e eu estava mostrando para eles o perfil de carga nacional. Quais eram os estados que estavam exportando energia, os estados que estavam consumindo mais do que geram, né? Norte e Nordeste está exportando.
para o restante do Então país. hoje a gente não consome tudo que a gente gera? A gente não consome tudo. E por que a gente tem apagão vez ou outra? Justamente porque a gente tem um sistema interligado, Ok. certo? E são 2 eventos. Primeiramente, a gente tinha essa deficiência, que hoje a cada dia ela está menor. E os prognósticos da empresa de pesquisa energética brasileira, que é a EPE, que cuida desses estudos de comportamento, de balanço energético nacional, ela só traz boas predições para a gente, né? Ó, o mercado de energia está crescendo, a gente está cada dia mais autossuficiente de energia. Então, aquilo foi um apagão que aconteceu. Uma falta de energia para absorver o consumo, a demanda que a gente tinha nacional, juntamente com o racionamento. E fora esse tipo de evento, nós só temos outro, que é evento técnico. Às vezes acontece alguma coisa, né? Nós tivemos um apagão que aconteceu mais ou menos há uns 90 dias atrás. Isso. Que foi um problema numa subestação que deu, né? E desastre natural. Praticamente são esses 2 fatores, tá? Perfeito. Então, o Brasil, a cada dia, ele está caminhando para ter mais segurança energética. E quando a gente fala a nível de infraestrutura, o estado do Amazonas ele tem uma boa infraestrutura para geração, para que ele possa receber toda essa carga energética, ou ainda estamos aquém a nossa capacidade? Cara, hoje o Amazonas ele está muito abaixo do que era para ele estar hoje, né? Hoje a gente já está falando de conectar o último estado do país, que é Roraima, que já estão em 23% da obra de conexão com o Sistema Interligado Nacional, e a gente vê que a cidade está meio que pronta para receber aquilo, sabe? A cidade tem um fundiário bom, que precisa de terra para gerar energia. Se você precisa de terra, você vai precisar do fundiário. Hoje você visita lá 5 latifuniários, 3 têm a documentação ok, aqui você visita 21 tem. Então a gente tem uma série de problemas que acontecem aqui. E o Amazonas é um estado de 4,5 milhões de habitantes, onde a gente tem 40% da população no diesel. 40% isolado. Eu acabei de falar o dado aqui para você, que nós temos 7 municípios conectados. Certo? Perfeito. Com um potencial de geração gigantesco. Né? E o que falta? Políticas públicas de linha de transmissão ou geração de energia própria nesses locais. Perfeito. Certo? Hoje no Amazonas, a gente tem mais a probabilidade de criar-se geração de energia. Tá? Isso é um movimento que já está acontecendo, tá, pessoal? Nós já temos as empresas que produzem energia nesses locais, que possuem os leilões, né, as concessões. Aí tem empresa francesa, empresa chinesa, empresa isso é bom. Estão lá no interior, estão no interior já rodando há muito tempo. Eles que geram energia para esses municípios. Eles já começaram a hibridização dessas usinas termo, que são usinas a diesel. Perfeito. Tá? Acompanhados não só por essa pegada ESG, que eu chamo de sexta revolução industrial, Exato. que vai acontecer, mas também pela dificuldade que eles estão tendo a cada ano que os eventos climáticos estão mais agressivos, né? Perfeito. Então, o que aconteceu agora nessa seca, né? Meu pai mora em São Gabriel. O que estava acontecendo? Ia a balsa com combustível para a terra, chegava acima de Barcelos, ela tinha que fazer o transbordo do combustível para outra embarcação menor, várias embarcações menores, para essas embarcações menores demorarem 3 vezes o prazo que a grandona levava para levar o combustível para gerar energia para o município. Aí o que acontecia? 2 horas um bairro sem energia, 3 horas outro bairro, 4 horas aquele outro. Leilão, né? Aquele racionamento que a gente estava fazendo. Ou seja, a nossa infraestrutura ainda deixa a desejar. Deixa a desejar. Dixon, esse papo está muito legal. Eu vou convidar você agora para tomar mais uma água com a gente. E enquanto isso, eu quero falar com você que está do outro lado. Obviamente que agora a gente vai falar sobre prestação de serviço. É hora de você preparar o seu celular, a câmera do seu celular, para que você possa apontar para o QR Code que vai aparecer na tela quais são as nossas vagas de emprego. Então você que está buscando uma colocação, recolocação no mercado, o momento é agora. Ah, mas eu não estou com o celular, está sem bateria, eu esqueci no quarto, enfim. Anota o WhatsApp 985904300, você envia o seu currículo e vai participar do processo seletivo. Lembrando que existe todo um processo seletivo e não é porque você enviou o currículo que você será contratado. Você vai passar, primeiro, será avaliado se você tem capacidade técnica para que você possa participar do processo seletivo. A partir daí, tem toda uma jornada para que você possa ser o candidato ideal. Ou seja, você participa primeiro de uma entrevista digital, depois de uma entrevista presencial. Existem lá os exames e todos os diagnósticos comportamentais que nós fazemos, os testes comportamentais, para ver se você tem aptidão, se você tem habilidade e competência para assumir essa vaga. Mas vamos lá, que as vagas são super interessantes para você que está aí do outro lado.
E o legal disso tudo, gente, são todas empresas que têm, assim, tempo de mercado, tradição, credibilidade. Então, como eu falei, não só os nossos convidados, mas a gente faz uma curadoria para a gente saber quais são as vagas que nós podemos efetivamente divulgar aqui e para que você possa ser tratado com dignidade durante esse processo de seleção. Então vamos lá, nós temos aqui uma vaga de advogado, então você que está aí, você que é advogado, você que está buscando uma colocação, uma recolocação, você que é formado em Direito, é importante que você já tenha passado pelo exame da OAB e que já tenha experiência em advogar. E você vai participar de um processo seletivo. É importante que você tenha capacidade de comunicação, que você saiba trabalhar em time, trabalhar em equipe e que você tenha, sobretudo, atitude para que você possa desenvolver ali no ambiente advocatício as suas teses e, consequentemente, atuar de maneira efetiva, seja presencialmente, seja digitalmente e, muitas vezes, fazendo parte ali do comitê de advogados para tomar decisões. A segunda vaga que nós temos é de auxiliar de logística. Então, você que tem formação em logística, você que tem experiência na área de logística, e falando em logística, logística hoje é um dos elementos fundamentais aqui no nosso estado do Amazonas. Nós temos aqui, se aproximando aí, uma possível estiagem, nós temos aí também a falta da BR-319, e aqui fica o nosso repúdio veemente quando nós temos essa estrada, que ela é de fundamental importância, mas você, que é analista de logística, vai ter que buscar, né, essas soluções, vai ter que contribuir com criatividade e, sobretudo, entendendo, né, quais os meandros da logística. A terceira vaga que nós temos hoje para analista de compras. E efetivamente você precisa ter a capacidade de atuar na área de compras. Você precisa entender estoque mínimo, estoque médio, como que você faz para que você possa negociar bons valores, negociar prazo e, sobretudo, que você consiga bons fornecedores. Entender qual a prática e política de cada fornecedor e, obviamente, conseguir economizar o máximo para a empresa contratante e, obviamente, né, gerar possibilidade de novos fornecedores, desenvolver novos fornecedores. Então, você que é analista de compras, você precisa também ter domínio do pacote Office e é importante que você tenha capacidade de negociação. Temos a vaga também de artífice. Então, você que é artífice, você que está aí buscando a sua colocação, recolocação, é uma empresa regional que ela está expandindo a sua abrangência, sua capilaridade. Ela tem uma filial também em Boa Vista, está contratando profissional de artífice com experiência comprovada em carteira. Temos vaga também de ajudante geral. Então, poxa, mas e aí? O que eu vou fazer? Vou começar como ajudante geral e depois? Depois você pode buscar novas oportunidades. Mas, obviamente, que depende do seu desempenho, depende da sua capacidade e, sobretudo, da sua atitude empreendedora. Ou seja, visão de dono, fazer bem feito, fazer uma vez só e seguir os procedimentos e processos que a empresa sugere. Temos também uma vaga de conferente de pátio. Então, você vai atuar ali na conferência, né, no pátio do que chega e do que sai. Você vai ter o controle das horas, de qual momento chegou, qual o produto que está naquele container, se é uma locação, se é apenas o transporte. Então, você que é conferente de pátio tem a oportunidade de buscar essa colocação ou recolocação profissional. Temos ainda a vaga de estagiário de administração. Então, olha só, você que está cursando o curso de administração, que está buscando o conhecimento na academia, na universidade, na graduação, agora você pode participar de um processo de estágio remunerado, mais interessante, remunerado de 4 horas ou de 6 horas, e você vai agregar o conhecimento teórico com a prática e, consequentemente, isso vai melhorar seu desempenho e vai te dar uma capacidade futura de estar bem posicionado na sua carreira. E, por fim, a vaga de estoquista. Então, você que é estoquista, você que tem que saber manusear ali, né, como que você faz para alocar o produto certo no local certo, da maneira correta. É importante que você tenha capacidade também e conhecimento do pacote Office para que você possa atuar na vaga de estoquista. E você que, eu perdi aqui, por algum motivo passou, não consegui anotar? Então vamos lá, a vaga de advogado, auxiliar de logística, analista de compras, artífice, ajudante geral, conferente de pátio, estagiário de administração e estoquista. Ficou na dúvida? Entre em contato agora através do 985 90 4300. Você vai falar com a Ana Cristina, que ela vai dar todas as informações e vai receber o seu currículo também. Mas e se eu não for selecionado? Você vai ficar no nosso banco de dados e numa próxima oportunidade nós encaminharemos para uma empresa que busque o seu
perfil profissional. Eu estou aqui batendo um papo super bacana, falando de um assunto super interessante, sobre as curiosidades e mecanismos para que a gente possa efetivamente passar por um processo de redução de energia. E eu estou falando com esse fera aqui, com o Digson Gomes, que ele é sócio da Waze Energia, que é especializada, está no mercado há mais de desde 2010, participou do mercado de telecom e agora desde 2018 vem fazendo parte desse mercado de energia e está trazendo aqui algumas soluções e algumas dicas. Dica mais importante, se você fizer essa migração sem investir absolutamente nada, você pode economizar até 30% do que você paga hoje. Você precisa ser do grupo A. O grupo A são aqueles grupos que me ajudam aí. Tem aquela... Que tem a subestação, né? Os transformadores do contrato. Tem os transformadores do contrato. Então você pode automaticamente entre em contato ainda hoje ou amanhã com o pessoal da Waze Energia. Marca uma visita sem compromisso. Você não vai pagar absolutamente nada por essa visita técnica e você pode ter todo um acompanhamento para efetiva redução do seu custo de energia, E o mais importante, isso você pode, com essa redução, investir em outros projetos, desenvolvimento e crescimento. Exato. Digson, voltando para cá, para esse nosso bate-papo, depois dessas vagas, como que a gente pode lidar, né, com essa rápida evolução das tecnologias no setor da energia? Como que a gente pode estar se situando? Cara, o mercado de energia ele é muito dinâmico. Hoje, o que era a tendência há 6 anos atrás, hoje já tem uma evolução totalmente diferente do que tinha, né? E, cara, o mercado de energia, hoje, para quem atua com ele, quem trabalha, né, ou quem procura se informar, né, tá ciente de como está a segurança. Energia hoje, ela é alimentação, energia hoje, ela é conforto, ela é saúde, né? Ela é suprimento para o país. Um país sem energia ele é um país que não existe, né? Eu tenho isso com a gente, tenho isso com a nossa equipe, tenho isso em mim já há muito tempo. A gente não para de estudar o mercado a todo tempo. Quem investe em bolsa de valores não para de estudar o mercado todo dia. Quem investe em energia, quem procura saber, quem trabalha com isso... O conhecimento ele precisa ser o tempo todo oxigenado. Ele é oxigenado diariamente, porque informação importante, exclusiva daqui. Quem está ali ouvindo vai saber. O governo federal acabou de aprovar a revisão tarifária da Amazonas Energia. Entrou em vigor dia 26. Que dia é hoje? Hoje é dia 28. Tem 2 dias que entrou. Isso significa o quê? Vamos lá, na prática. Vem fatura mais cara mês que vem. O sujeito vai pagar mais caro. Então, se ele pagava lá R$30 mil, se ele tiver um aumento lá de 5%, ele vai passar a pagar R$31.500. Deu 2,89% de aumento, se eu não me engano, me falha mesmo, acima de 2, tá? Para os consumidores do grupo B, e nós tivemos uma correção de 6% para os consumidores do grupo A. Ou seja, se ele pagava 30 mil... Ele vai ter uma reduçãozinha de, na média, 6% ali. Entendi. Entendeu? Perfeito. Só que aí, imagina, você tem qual é o grande lance do mercado livre de energia? Previsibilidade para o negócio. Além de você conseguir comprar uma energia no mínimo 30% até 40% mais barata, né, do que você paga hoje para a concessionária, você tem aquela autonomia de dizer, eu quero pagar isso aqui. Você está me propondo isso? Ok, eu vou pagar isso por 5 anos. Eu vou pagar isso por 3 anos. Eu vou pagar isso aqui por 10 anos. A concessionária, a distribuidora, a ANEEL, ninguém consulta ninguém para aumentar o preço da energia. E por que o empreendedor, o empresário não sabe disso? Porque ele não tem uma cultura de eficiência energética dentro da empresa. O Estado hoje, por exemplo, um exemplo, Minas Gerais, trazendo do âmbito grande até o pequeno, tá? Minas Gerais hoje ele tem uma secretaria, cada prefeitura tem uma secretaria de eficiência energética. Eu não vejo isso no restante do país. Então o Estado não cuida, aí você traz para a empresa. Quem cuida da conta de energia nas empresas, Marcelo? A pessoa de contas a pagar. Financeiro. Aí o cara não sabe se ele está pagando a energia de forma correta, se ele está tendo uma medição de forma correta, se ele está tendo um contrato de demanda, né, assinado da forma correta, se ele está pagando o dobro da energia que ele precisava. Eu precisava de 100, eu estou contratando da Amazonas Energia 200. Eu preciso desses 100? Não, mas não tem ninguém avaliando isso. Se ele não tem algum distúrbio nos equipamentos. E esse processo de avaliação pode ser feito também por um profissional? Todo esse processo é feito por um profissional. E no caso, a Waze tem capacidade de fazer isso? Exatamente. Hoje nós estamos posicionados
para trazer eficiência energética para a empresa. Seja verificando os contratos com a concessionária, seja vendo se tem algum distúrbio na sua rede elétrica que está causando alguma multa lá fora, a concessionária está te multando por alguma coisa. Eu tenho clientes que a gente analisa a conta, ele está, fora o que ele gasta de consumo e demanda, ele tem uma multa lá de 10 mil que ele paga 20 anos, todo mês. Aí a gente vai, traz o Mercado Livre, 35% de desconto para esse cliente, estou usando um exemplo. Trouxe o Mercado Livre, 35%. Ajustei a multa, tirei 10 mil. Equilibrei a carga dele para ele não ter, ter esse consumo mais balanceado. Quando você faz esse conjunto de operações, né, de eficiência, você chegou à metade. Mas isso tem uma certa complexidade, porque todas essas informações que você falou, eu tenho certeza absoluta que muito empreendedor, muito empresário não tem acesso a essa informação, porque ela é pouco disseminada. E a gente está falando exatamente sobre isso, para que você possa tomar uma decisão e efetivamente passar a ter um controle maior, ter uma redução do consumo de energia no seu caixa e este valor você usar em outras demandas. Usar, por exemplo, se você consegue melhorar o seu consumo de energia, ou sobretudo, aquilo que você gasta em energia, você vai poder investir em pessoal, você vai poder investir em infraestrutura, você vai investir em gestão, em treinamento, capacitação, ou seja, é um grande negócio. Dixon, mais um minutinho, o nosso tempo, o assunto é bom, né? Vale a pena, então o tempo passa muito rápido, mas eu vou pedir para você tomar mais uma aguinha. Quero falar com você que está do outro lado sobre a Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança, onde você vai ter acesso a 5 módulos voltados para liderança e gestão. No primeiro módulo nós falamos sobre liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, quais são as ferramentas de gestão que vão ajudar você a ganhar tempo e ganhar produtividade e, sobretudo, melhorar o seu resultado. No terceiro módulo, nós falamos sobre marketing pessoal, a sua marca pessoal e ética profissional. No quarto módulo, nós falamos sobre a importância dos modelos de negócio e negócios disruptivos. E no quinto módulo, nós falamos sobre planejamento estratégico e plano de negócio. Então, você que é líder, você que quer se tornar líder, você que quer preparar o seu time, entre em contato agora através do www.ibvv.com.br, acessa lá, pede informação, que a gente consegue fazer isso de maneira in company, ou seja, na sua organização, na sua empresa e dentro da sua cultura organizacional. Então, a Academia de Líderes é o maior treinamento e nós estamos lá para dividir com você mais de 30 anos de experiência, levando para você o melhor sobre liderança e resultado. Aproveitar ainda para falar com você sobre a nossa dica de livro. Nós vamos falar aqui sobre Energia a Limpo, do meu xará Marcelo Lopes. E olha só, gente, o aquecimento global é tratado hoje como uma certeza científica inquestionável. Afinal, quem ousaria indagar? Mas seriam o ser humano e a emissão de carbono os grandes vilões? O assunto é sério e importante, mas não pelos motivos pelos quais as pessoas são levadas a crer. Esse livro é um convite à reflexão crítica e à busca por uma compreensão abrangente, equilibrada e baseada em evidências. Além disso, esse livro também traz uma perspectiva que ninguém vai mostrar sobre as energias rotuladas como limpas, eólica e fotovoltaica. É isso mesmo? Fotovoltaica, exatamente. Fotovoltaica. O nome, por isso que usa-se energia solar. Energia solar, é mais fácil. Então, gente, olha essa dica super legal para você. Energia Limpo, do meu xará Marcelo Lopes, você encontra aí nas maiores distribuidoras, né? Você vai no site, aí tem um monte de site comercializando. Agora você vai lá, você pode comprar esse livro digital ou, como eu que gosto de ser tradicional, ele ali para que você possa folhear no seu dia a dia. E eu vou voltar aqui com o CEO da Waze Energia, que a gente está falando aqui sobre economia de energia, como que você faz para reduzir seu custo. E eu já dei a dica para você, entre em contato com a Waze Energia, você vai ter uma assessoria, você vai ter uma consultoria presencial. Você vai marcar uma visita, vai lá um técnico, vai lá um profissional, e esse profissional ele vai fazer uma análise de viabilidade do seu negócio. E comumente, ou geralmente, você pode passar a ter uma economia de 30% a 35% se você faz parte daquele grupo A, que são aquelas estações... Que tem subestações, Tem subestações no seu negócio. Então não perde essa oportunidade. Poxa, mas fora isso, eu posso ter outros projetos, outras soluções? Pode sim, você pode, por exemplo, instalar lá as placas solares e passar também a ter uma redução da sua conta de energia. E você pode fazer um balanceamento, pode fazer uma avaliação se você está pagando correto. Tudo isso é o Waze Energia faz e está aí a comando do Dixon Gomes, que está aqui com a gente. Dixon, agora a gente vai para o momento aqui que a gente chama de vai e vem, que são respostas rápidas. São 7 perguntinhas de respostas rápidas de apenas uma resposta.
que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro. Empreender é? Arriscar. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Seu nome vale mais do que tudo. Sua imagem. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? A preocupação com o cliente. Quem é Digson Gomes? Um entusiasta da energia que não vai desistir nunca de colocar o seu país num circuito mundial aí no topo dele até o final da vida. Para a gente finalizar, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para você. Quais são os diferenciais e a vantagem competitiva que a Waze oferece no mercado de energia, que hoje vem sendo muito cobiçado, né? Nós temos aí muitos concorrentes locais e também temos alguns entrantes de outro estado. Qual que é o diferencial da Waze e qual a sua vantagem competitiva diante desses concorrentes? Transparência e comunicação. Hoje a maior dificuldade de qualquer empresa que contrata um produto ou um serviço, ela tem dificuldade, quanto maior for quem ela está contratando, ela tem maior dificuldade de comunicação. E hoje, inclusive, isso vai tocar em muitos empresários que estão assistindo, que já ouviram falar sobre isso, Marcelo. Já entraram em contato, já viram um anúncio de uma empresa lá de São Paulo, do Paraná. Cara, a Waze, o diferencial dela é que a gente está dentro da tua empresa. O que a gente quer fazer é tirar teu consumo de energia do financeiro e trazer para uma equipe técnica, uma equipe que vai fazer um planejamento estratégico para que a cada ano você venha economizar mais energia. Não é simplesmente você só migrar. É acompanhar o mercado, te falar de uma nova oportunidade, tá melhor esse daqui, agora vamos fechar um contrato, teu contrato tem 3 anos, vamos renovar, eu tinha 30, agora eu consigo 40, você tá pagando uma multa, você contratou, fez o contrato com a Amazonas Energia de forma errada, tem que corrigir. Então a nossa ideia é justamente tirar do financeiro isso e trazer para uma equipe especializada, onde o cliente não vai ter investimento algum. E o que acontece? A gente está lá no local com ele. Perfeito. Certo? Está lá no local. Eu tive uma situação essa semana, Marcelo, eu não vou citar o nome da empresa, mas vou citar um fornecedor gigante a nível nacional, vendeu energia para um cliente aqui, ano passado. E é um banco esse fornecedor. Para você ver como o mercado é tão pujante que está todo mundo entrando. É loja de varejo, é rede de comércio, é rede de banco. Vou vender energia agora, faço operação financeira, agora vou vender. Então, se não fosse bom, não tinha esse boom de todo mundo certeza. Entrando, ou está entrando para receber esse benefício, ou está entrando para trabalhar com isso. E aí, essa empresa estava 6 meses sem contato nenhum desse banco. Aí, entraram em contato comigo, tentaram cancelar o contrato, né? Eu falei, cara, nesse ponto é um pouco complicado, que você já assinou, já deve ter várias cláusulas aí, contrato de compra de 5 anos. Em um dia, a minha equipe técnica trouxe todo o raio-x dos 6 meses que ele não teve de retorno. Enviamos a equipe... Isso dá um embasamento para que ele possa buscar o cancelamento. Exatamente. Nós fizemos um raio-x de como estava o processo, o que eles tinham feito, o que eles não tinham feito. Claro que o cliente assinou uma procuração, a gente foi lá. Sim. Isso sem custo. Não foi cobrado isso do cliente. Perfeito. Justamente porque a gente entende que o princípio da parceria é, primeiro, transparência e comunicação. Perfeito. A parte mais fácil do trabalho da Waze Energia, Marcelo, é o trabalho que ela faz técnico. Entendeu? O mais difícil é justamente você ter uma comunicação clara, objetiva e transparente com o seu cliente, que aí você gera o quê? Confiança. Perfeito. E o que a gente precisa é só isso. Dicos, eu quero agradecer muito a sua participação, dizer que a gente falou aqui, gente, sobre mecanismos e curiosidades para a gente reduzir o preço da energia. Energia hoje é um custo que efetivamente dói no bolso e acaba que você é empreendedor, você que é empresário, esse custo você precisa repassar para o seu produto final. Quando você tem uma redução, você gera vantagem competitiva e, consequentemente, o produto na prateleira vai chegar, ou o seu serviço vai chegar para o seu cliente final muito mais barato. Nós falamos aqui para que você possa ter acesso a essa redução de custo, você precisa fazer um estudo de viabilidade. E nós temos aqui a pessoa certa, uma empresa séria, uma empresa local, uma empresa regional, que é a Waze Energia, que gera para você toda essa capacidade de interação e, mais do que tudo, que você consiga entender esse mercado que é extremamente novo, complexo e cheio de meandros. E aí você precisa ter um técnico especializado para isso. Nós falamos aqui que você pode acessar isso simplesmente sem ter investimento algum e passar a ter uma redução de 30% a 35% de uma hora para outra, ou seja, a partir do estudo de viabilidade, você vai entrar com toda uma documentação, isso vai ser protocolado e a partir daí você passa a ter essa vantagem.
E conversamos aqui a importância de você tratar tudo com seriedade e ser uma empresa local e regional. Eu quero agradecer a sua audiência desse papo, dessa tarde maravilhosa, dessa terça-feira que nós conversamos aqui. Quero lembrar você que dia 30, né, seguindo a tradição católica, nós teremos lá Corpus Christi. É um momento em que é celebrado quando Jesus fez a partilha do pão e vinho com os seus apóstolos. E durante a última ceia, antes de ser crucificado. É um momento muito significativo para a comunidade católica, para a religião católica, e é um momento que nós vamos ver aí as ruas da cidade, com aqueles tapetes bonitos formados, que muitas pessoas vão lá e fazem toda aquela caracterização. Então não deixe de prestigiar, você que é católico, participe desse momento. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço para todos vocês, sobretudo para a Alessandra, que está lá em Curitiba. Quero mandar um abraço para a Maria Clara, que está em Brasília, um abraço para a Dona Rosa, que está lá em Pindamonhangaba, para o Jefferson Guimarães, que está em Taubaté. Aproveitar para mandar um beijo especial para os meus amigos de Capanema, Bragança, Mãe do Rio e Belém, e para todos vocês manauaras que nos acompanham aqui, e para todo o estado do Amazonas. E olha que legal, a gente está terminando o programa agora, isso aqui vai ficar aqui alocado, aqui vai ficar aqui no ar, vai ficar lá na plataforma do Amazonas Atual, tanto no seu Facebook e também no YouTube. E a partir da próxima semana, a partir de amanhã, a gente começa a reproduzir os episódios antigos na nossa plataforma em marcelo.salum, que é o nosso YouTube. Então você vai ter acesso a essa representação, muita gente legal que passou por aqui. Quero aproveitar para agradecer você esse momento, essa tarde, agradecer a Deus essa oportunidade e pedir para que você nos siga nas redes sociais, @marcelo.salum. Aproveita, dá uma clicadinha lá, passa a seguir e comentar esse programa super legal que eu tive a oportunidade de conversar com o Nixon Gomes nessa tarde. Nixon, muito obrigado e até a próxima. Marcelo, eu que agradeço. E a gente se coloca à disposição, uma empresa genuinamente amazonense. E além desse trabalho de empreendedorismo, a gente também criar essa cultura de trazer mais eficiência. E se você tem mais eficiência, você tem uma economia forte, um estado forte, um país forte. E é isso que a gente procura. Um grande abraço. Muito obrigado. Conto com você na próxima terça-feira em mais um Virando o Jogo. E olha só, episódio 55 vai ser super especial.